Boa noite, muito bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje estamos retomando, a nossa programação de lives no nosso movimento Cuidar e Transformar. A live de hoje vai ser com a Luciane e o tema Mente e Movimento, como a programação neurolinguística transforma a fisioterapia. Vamos aguardar aí a entrada da Lu, né? Mas estamos muito felizes de estar retomando, com as lives depois dessa pequena pausa, né? A gente ficou aí algumas semanas para descansar, para reorganizar algumas ideias, né? E agora a gente volta aí com força total com a nossa programação das lives. Vamos aguardar aí a Lu chegar. Boa noite. Mais uns segundinhos aí para a Lu poder estar entrando também, né? Para que a gente possa começar a nossa conversa de hoje. Aqui. Chegando. Vamos ver se a Lu chegou. Vou guardar aí a entrada dela. Oi, Lu, boa noite. Olá, boa noite, tudo bem? Tudo bem? E agora você me vê? Não estou vendo. Vamos trocar porque eu atualizei o aplicativo, mas eu não consigo te ver mesmo. Bom, eu tô te vendo e tô te ouvindo também. Não sei, tem alguém. Quem tá aí Eu não consigo nem ver quem está entrando. Vanderleia, é isso? Isso. Oi, Vanderleia, Vanderleia, boa noite. puder dar um alôzinho aí pra gente, se você consegue ver as duas. Mas eu acredito que sim, né? Porque E eu você tô te está vendo. ouvindo, né? Tô te ouvindo perfeito e tô te vendo também. A Vanderleia também? Ela não respondeu. Ela só falou boa noite. Ah, então ela deve estar. Isso. Então vamos lá, né, Lu? A gente está retomando depois dessa. Ela está dizendo feliz com a volta. A gente também está muito feliz, Vanderlei, de estar de volta, né? A Com gente fez certeza. aí uma pequena pausa, que as pausas também são necessárias, né, Lu? Sem Tudo que a dúvida. gente faz, as pausas elas são necessárias, elas são um momento aí de Reflexão? recarregar, de refletir, de se reorganizar e aí seguir em frente. E é isso que acabou acontecendo, mas hoje a gente está bem feliz de estar aqui retornando. Ela está dizendo que está nos vendo e ouvindo perfeitamente. Então, Ótimo. bora lá. E aí a Bora. gente vai com esse tema, né, Lu? Mente e movimento, e como a PNL, que é a programação neurolinguística, ela transforma a fisioterapia. Não só a fisioterapia, né? Mas várias áreas. Aí a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso, né? Sim. Mente e o movimento já é de um pressuposto aí do PNL que a gente vai estar comentando, que a nossa mente e o nosso corpo, eles estão sempre integrados, né? Sim, sem dúvida. E aí a gente vai estar aprendendo um pouquinho sobre a PNL. Deixa eu explicar como que a PNL está entrando, que a PNL é bem recente na minha vida, tem, na verdade, um mês que eu estou nesse curso. E como que eu cheguei nele, né? O que me levou? Eu observava aqui no meu trabalho, no meu dia a dia, que alguns pacientes respondiam de forma diferente ao meu comando de voz.
Então, tinha alguns pacientes que eu falava, vamos fazer tal exercício. E eles não conseguiam entender. E daí eu comecei a perceber que alguns entendiam quando eu falava, só de ouvir eles já entendiam, alguns não. Alguns eu tinha que mostrar, eu tinha que fazer o exercício para ele ver, para ele compreender aquilo que eu queria. E outros que às vezes nem mostrando ele conseguia. Eu tinha que pegar nele e falava, a gente vai subir a mão, a gente vai descer, a gente vai dobrar, a gente vai esticar, que só conseguia entender dessa forma. E daí eu comecei a me questionar. Falei, será que existem canais diferentes? As pessoas conseguem compreender as coisas, cada uma de acordo com o seu estilo, a sua vivência, ou uma determinado tipo de comunicação, de cognitivo, né? Uhum. E de expressão corporal. E daí, isso daí foi uma das coisas que eu comecei a me questionar. Porque cada pessoa aprendia de uma forma diferente. E a gente aprende mesmo, cada um tem um canal mais fácil de aprender. Uns aprendem mais fácil vendo, outros aprendem mais fácil ouvindo, outros aprendem mais fácil na prática, praticando, né? E só fazendo. E daí eu comecei a perceber que também a comunicação, a forma com que a gente se comunica. Boa noite, Paulo. Boa noite, Cássio. Eu comecei a perceber que a forma com que a gente se comunica também interfere na forma com que a pessoa está recebendo a mensagem que a gente está passando. Sim. Então, às vezes eu estava tentando me expressar de uma forma, mas a pessoa estava entendendo de outra forma. Ou assim, ou pela tonalidade de voz com que eu falei, ou porque eu não soube me expressar mesmo direito, ou porque eu falei só uma parte do que eu estava pensando, eu não concluí todo o pensamento. E aí a gente acaba achando que a outra pessoa tem que adivinhar, né? Então, muito dos relacionamentos acabam ficando complicado, porque a gente espera que a outra pessoa consiga entender de uma forma fácil e prática aquilo que você está querendo dizer, mas a pessoa, cada um tem uma forma de compreender as coisas que são faladas, né? Você ia falar? Eu te cortei. Sim. Não, estava aqui te ouvindo, mas eu estou pensando que como eu venho da área de educação, né? Trabalhei como professora durante muito tempo, Sim, e a gente vê muito isso em sala de aula. Por isso que a gente precisa sempre estar trazendo metodologias diferenciadas para que a gente consiga passar a mensagem da melhor maneira possível numa sala de aula ali onde cada um tem uma forma de enxergar, uma forma de entender, uma forma de aprender, né? isso. E, E à enfim, eu medida acho. que você entende a forma com que o outro aprende, fica mais fácil de você se comunicar, né? Sim, porque aí você vai ajustar, né? Eu sempre digo que quando a gente vai, por exemplo, fazer uma palestra, dar uma aula, é muito importante a gente conhecer quem é o público, quem são essas pessoas, né? O que que elas estão buscando, quais os interesses, que expectativas que essas pessoas têm, porque não é o outro que tem que se ajustar à nossa comunicação, é quem comunica que tem que se ajustar para chegar, né, se eu que quero passar a informação, eu que quero comunicar alguma coisa, eu preciso conhecer o outro e me ajustar, né, dentro dessa linguagem. Sem dúvida. O Cássio colocou aqui, ó, entendo, aprendo na maioria das vezes na prática. Será ruim? Não tem ruim, não tem certo, Não Cássio. tem certo nem errado, né, Lu? É, não tem. É a forma com que você se adaptou, você aprende melhor dessa forma. Então, a prática é uma ótima forma, é uma excelente forma de aprendizado, por sinal, né? Sim. E, na verdade, acho que o melhor aprendizado é aquele que a gente realmente conseguiu adquirir, né? O Então, que é não melhor para a importa de que gente, né? maneira. Isso. Por isso que é importante a gente tentar várias formas, né, Lu? Então, Sem eu acho dúvida. que hoje a gente vive numa época que a gente tem meios para escolher, né? A gente tem Sim. muito recurso e isso vai ajudar a gente até
e entender aí o que funciona melhor para mim, né? Quando a gente vai aprender. Mas também é importante conhecer sobre os outros. Com E certeza. aí, você estava dizendo que quando você começou a perceber isso, aí você foi buscar, né? E a PNL entrou aí na sua jornada aí, como uma Isso. ferramenta, né? Que você foi buscar para entender essas questões. Na verdade, eu nem fui buscar, né? Eu falo que as coisas acontecem, as coisas aparecem na nossa frente quando a gente começa a questionar algumas dúvidas, né? Você pode reparar, quando que você começa a se perguntar muito, colocar para os céus aí, nossa, por que será que isso está acontecendo? A resposta, de repente, aparece na sua frente. E você tem que E estar aberto para entender também, né, Lu? Porque às vezes a resposta está ali e você não pega. E daí eu estava sem querer no Instagram assim, de repente apareceu uma pessoa falando sobre PNL. Na verdade, ele estava vendendo um curso de PNL. Só que não era, ele estava vendendo o curso mesmo, não eram aquelas aulas que aí você faz 3 aulas e depois Ah, você vende o curso. Não, ele já estava vendendo direto. E nessa venda dele, ele falava um pouquinho a respeito do PNL. E aí ele colocou que o PNL nos ajuda a compreender a forma com que pensamos, a forma com que nos comunicamos e a forma com que agimos. E daí eu falei assim, nossa, está muito de encontro com aquilo que eu estou pensando, que eu estou querendo agora compreender melhor, né? E mesmo porque à medida que a gente consegue compreender isso na gente, a gente consegue compreender isso no outro. sim, com Então, à certeza. medida que a gente percebe o que a gente precisa mudar, e aí quando que a gente muda a nossa forma de comunicar, a nossa forma de sentir e a nossa forma de ver o mundo ao nosso redor, a gente muda as nossas crenças, a gente consegue mudar os nossos comportamentos e mudar os resultados. Uhum. Tem até um ditado que fala assim, que você fazer a mesma coisa o tempo todo e esperar um resultado diferente, você não vai conseguir, né? Porque fazendo sempre a mesma coisa, você não vai ter um resultado diferente. Sim, exatamente. Então, aí entrou muito no que eu queria, e daí falei, não, é esse curso mesmo que eu preciso fazer. Bom. E aí, assim, eu já pude ver, né, sobre a PNL, e para quem não sabe, a PNL é a programação neurolinguística, né? É isso, né, Lu? Isso. E na verdade, são ferramentas, né? São métodos que foram desenvolvidos por dois psicólogos americanos, e eles partiram, né, de estudos relacionados a parte mental, né, que seria o neuro aí, o neurológico, como, Sim, como, como acontecem os nossos pensamentos, a parte linguística e a parte comportamental. Então, vem muito dessa questão que acho que a gente já falou em algumas lives, da questão de como a gente forma um comportamento, né? Então, você tem sim, pensamentos, que são as suas crenças, você transforma isso através da comunicação, né, através daquilo que você entende, e você acaba adotando comportamentos a partir da sua forma de pensar. Isso está muito ligado nisso que você falou das crenças, né? Da gente responder de acordo com as nossas crenças, com as nossas vivências, porque na verdade tudo isso vai formar aquilo que a gente pensa, e com base no que a gente pensa, a gente acaba adotando determinados comportamentos, né? Então, conta sim. aí pra gente o que você tem visto a respeito disso. Então, aí eles começaram a falar a respeito dos pressupostos. E daí eu falei assim, nossa, pressupostos, né? O que será que é isso? Então, o pressuposto é exatamente isso que você acabou de falar. São formas de pensar que facilitam a nossa vida, que melhoram as nossas relações e que abrem caminhos para a transformação da gente, né? A nossa transformação pessoal. Porque tudo começa quando a gente muda. Quando a gente muda, a gente começa a mudar ao nosso redor. E, na verdade, vem um pouquinho antes, né, Lula? Tudo começa a acontecer a partir do momento que a gente percebe
que alguma coisa não está Não funcionando. está Como você colocou, exatamente. né? Olha, como É, é que eu posso me relacionar melhor, me expressar melhor com os meus pacientes? Então, vamos buscar uma forma. Então, você percebeu isso. Então, quando a gente percebe, geralmente através do comportamento, é que a gente vai pesquisar de onde que vem esse comportamento, né? Então, isso é muito legal. Então, acho que tudo começa nessa visão de perceber o que não está funcionando para a gente querer mudar, né? E na verdade tudo começa do autoconhecimento mesmo, né? Da gente se conhecer, Perfeito. da gente ir atrás para a gente se conhecer melhor, né? Sim, À medida que a gente não se conhece, é difícil da gente corrigir, né? Às vezes tem um comportamento que eu não gosto muito de mim, mas se eu não sei que eu faço esse comportamento, eu não consigo corrigir. ou não percebo, Eu não ou não. percebo, exatamente. Às vezes Nossa, tem que vir alguém te falar, ó, viu, você faz isso, você fez isso, tal. Eu fiz isso, mas não foi a minha intenção. Eu não percebi que eu fiz. Mas então, aí, assim, à medida que alguém te dá aquela luz, não, você faz isso, aí você começa a perceber. Aí você vê e fala assim, não, realmente, eu acho que eu faço isso mesmo. Então, isso não é legal. Eu já vi que não é legal. Então, como que eu posso mudar isso? E daí você vai buscar. sim. Então, a partir desse princípio, né, das formas de pensar que vão facilitar a nossa vida, eu vou estar colocando para vocês, vou tentar passar os 10 pressupostos, mas se eu não conseguir, a gente termina na próxima live, né? Vamos ver o que a gente consegue falar aqui hoje. O primeiro pressuposto que eles falam, até assim, quem tiver uma caneta, um papel aí, e quiser anotar, porque a gente vai falar bastante coisa, então eu acho que seria interessante anotar, né? Porque algumas coisas a gente tem que começar a perceber na gente, né? Ah, eu faço isso, eu posso mudar isso. Ou como eu posso fazer diferente, né? E acho que anotar também conforme aquilo que a gente vai. Ideias que vem vindo, né, Lu? Acho que isso é bem É, legal. Conforme a gente vai falando, é uma forma também da gente ir se conhecendo. Ah, como que isso que ela está falando faz sentido na minha vida? Como que eu estou, né, percebendo? Ah, a Vanderlei sem já falou dúvida. que está na mão aí o papel. É. Aí. E até se alguém quiser, na hora que eu estiver falando de algum, quiser colocar algum ponto também aqui e passar para a gente, também tranquilo. Aí. Vamos lá. Então, então, vamos lá. O primeiro pressuposto é: o mapa não é o território. O mapa não é o território. Vamos pensar o que, que é. O que, que seria isso? A nossa percepção da realidade nunca é a realidade em si. Então, assim, a minha realidade não é igual à sua. O que eu penso a respeito de uma coisa não é a mesma coisa do que a outra pessoa pensa a respeito dessa mesma coisa. Então, na prática, eu vou ver um pôr do sol. O pôr do sol, para mim, representa emoção, representa um momento mágico, um esplendor da natureza, uma coisa muito forte para mim. E pode ter para uma outra pessoa que o pôr do sol, para ela liga a uma tristeza, a uma pessoa que ela perdeu e que gostava muito de ver o pôr do sol. Então, a forma com que eu representei, com que aquilo veio para mim, soa diferente do que a vivência minha é diferente da vivência da outra pessoa. Não sei se vocês conseguiram entender. Muito interessante isso, né, Lu? Porque às vezes a gente está falando de algo, né, como se aquilo fosse uma verdade universal e todo mundo entendesse da mesma forma que a gente, sem levar em Exatamente, consideração a vivência do outro, a realidade do outro, né? Então, exatamente. você falou que o mapa não é o território, né? Então, olha que forte que é isso. É, Porque o território, na verdade, ele é, é a percepção de cada um, né? O entendimento de cada um. Como, por exemplo, se eu falar sobre da beleza de uma flor, talvez a flor que eu esteja pensando não seja a mesma flor que você pensou,
porque são realidades diferentes, né? Exatamente. Uma outra forma da gente pensar nesse sentido é assim, uma montanha. Eu vou no topo de uma montanha. Como que eu posso chegar até o topo dessa montanha? Subindo, fazendo uma trilha. Subindo por uma trilha, eu posso ir até o topo da montanha escalando, eu posso ir até o topo da montanha caminhando pelo meio do mato, desviando de árvores, de obstáculos, vendo bichos. Então, assim, cada pessoa, de acordo com a vivência dela, vai chegar nesse ponto, mas por um caminho diferente, cada um pelo caminho que acha mais fácil. Existe o caminho certo? Não existe o caminho certo. Existe o melhor caminho para cada pessoa. Existisse o caminho certo, ia ser bom, né, Lu? Era só pegar uma Não, e vida aí ia ser e tudo tudo igual, ia né? dar Também. certo, né? Ia ser todo mundo igual. Sim, sim, exatamente. Imagina que mundo chato que ia ser também, Com né? certeza. Que aí você não ia ter muito de que contar, né? Que nem eu gosto de subir desviando de árvore, olhando pássaro, tirando foto. O outro sobe por uma trilha, o outro sobe por escalada. A hora que junta todo mundo tem coisas diferentes para contar. Sim, perfeito. Então, assim, se todo mundo fizer a mesma coisa, a comunicação já é mais rasa, né? Uhum. Sim, porque aí, se eu vou basear que todo mundo tem que concordar que o meu ponto de vista é o certo, né? Aí, cadê a riqueza de você construir outros pensamentos, né? Entender outras formas. É, Ó, tem um comentário aqui, Lu, que acho que tem bem a ver com isso, que é do Cássio, está dizendo que ele se compara muito com o comportamento dos outros. Então, na verdade, não tem comportamento certo ou errado, né? Não é sei. a comparação, eu sempre digo que não é com o outro, a comparação é com a gente. Como que eu estava há um Exatamente. tempo atrás e aonde que eu quero chegar, o que que eu estou fazendo para esse meu caminho, né? Para eu percorrer esse caminho que vai me levar até o alto da minha montanha aí, né? Exatamente. Vai ter caminhos mais lentos, com obstáculos, e vai ter caminhos tranquilos. Mas tudo vai levar para lá. Cada um vai levar de acordo com a experiência, com o que gosta, né? Então, o importante é a gente se comparar. Eu brinco muito nessa questão. Como que eu estava, principalmente assim com os meus pacientes, eles falam, Lu, eu não estou evoluindo muito. Eu falei assim, peraí, vamos pensar? Como que você chegou aqui, como que você está aqui agora? Você chegou aqui, você não estava andando, agora você já está andando. Ah, mas eu não estou que nem eu estava antes de quebrar minha perna. Calma, mas é a meta nossa, é o nosso objetivo. Então, vamos ver, comparar a gente o antes com o agora. E não colocar ansiedade querendo chegar, ficar se comparando com o que você poderia ser. E mesmo porque Então, aconteceu um obstáculo aí no meio, né? Então, esses exatamente, obstáculos, dependendo do que acontece ali, eu já não vou mais ter a mesma condição que eu tinha antes. Então, é até ilusório e às vezes eu posso dizer que é até é, cruel, né? Com a gente mesmo, a gente ficar se comparando com uma coisa que aconteceu numa outra situação. Não tem é, como. é uma autoexigência muito grande, né? Exatamente. Então, aqui no mapa, o que pensamos, o que sentimos, o que acreditamos e o que interpretamos não é o fato em si. Ele é baseado nas nossas experiências, nos nossos valores, nas nossas culturas, nas nossas crenças e nas nossas emoções. Por isso que cada um é único. Sim, porque E, cada um tem a sua trajetória, a sua jornada, que é diferente, né? e que a gente Para tem que cada um. respeitar a trajetória e a jornada de cada um. Tá? A gente pode ajudar a pessoa a caminhar de uma forma mais fácil, mais leve? Pode. Mas a pessoa tem que querer. A pessoa tem que estar aberta para ela adquirir novos conhecimentos, para ela poder mudar. Então, isso daqui aqui na fisioterapia,
Eu uso muito, eu uso muito com meus pacientes quando eu falo na questão da dor. Então, por exemplo, o paciente veio, está fazendo um exercício e ele fala assim: ai, Lu, tá doendo. Ah, então tá doendo, eu não vou mais fazer mais. Então, eu não vou mais fazer esse exercício porque esse exercício está me doendo. O outro paciente pode estar fazendo o mesmo exercício, mas fala assim: nossa, Lu, que legal. Tá, tô sentindo dor até na minha coxa, minha musculatura tá doendo. Então é sinal que aquele exercício está me fazendo efeito. Você viu que para a mesma dor tem significados diferentes para uma pessoa ou para outra? Uma pode falar, ai, que legal essa dor, e a outra pode falar assim, não, não faço mais. Isso aqui está me dando dor. Uhum. E daí, esse que é, não faço mais, isso está me dando dor, ele tem um mapa limitante aí. Então, eu não vou mais, eu vou me limitar a não fazer porque eu sinto dor. Então, qual que é o objetivo do fisioterapeuta nesse momento? É entender a vivência dele, que provavelmente ele já teve, passou por outros serviços, já teve alguma experiência, que a dor para ele significa algo que limita. Que não, eu não faço mais, eu não consigo sair daqui. Aí, a gente vai conversar com ele. Então, primeiro eu acolho, depois eu vou perguntar para ele, viu? Vamos pensar nessa dor que você está falando aqui, que você está sentindo. Essa dor é a mesma dor da lesão? Não, Lu, a dor é diferente. A dor que você está sentindo é na sua lesão? Não, Lu, é uma dor diferente. Tá, essa dor diferente, ela pode ser uma dor muscular? Vamos tentar perceber se essa dor é uma dor muscular ou se é uma dor da sua lesão? Vamos repetir para a gente ver? Uhum. Aí ele repete e fala assim: Lu, realmente, a dor é diferente mesmo, a dor é mais muscular. Aí a gente tenta colocar uma nova crença. Então, assim, essa dor não tem ligação com aquela dor que você estava sentindo. Essa dor é uma dor muscular. Então, essa dor é uma dor importante de se ter. É uma dor que vai fazer com que você progrida no seu tratamento. E não é porque você está tendo essa dor muscular agora que vai voltar a sua dor de antes. Aquela dor é um outro tipo de dor. Essa dor não tem nada a ver com aquela. Vai levar a ter essa percepção, né? De que sim, então tem uma evolução. Exatamente. Porque quando que eu me coloco que essa dor, quando o paciente se coloca que essa dor é uma dor limitante e que não vai deixar ele e que ele vai atrapalhar ele, que ele depois ele vai voltar para casa com dor, que ele não quer mais fazer isso, vai atrapalhar o tratamento e vai atrapalhar o resultado que ele vai ter. Uhum. Então, quando eu consigo virar a chave e mostrar para ele que não, que essa dor não é a mesma dor da outra, eu consigo que ele entenda que a dor é igual à recuperação e não a uma piora do quadro. Você viu que eu virei a chave dele? Uhum. Sim, perfeito. Então, alguém ficou com alguma dúvida aí sobre o mapa não é território? E aí a gente já vai passar para a próxima. Tem um comentário aqui. Eu amo quando saio daí com dor. Sinto que é uma dor saborosa e não amarga. É isso daí. Tem um mapa fortalecedor aí, né? É isso aí. Não é limitante. É importante isso. Gratidão aí, Vanderlei. Então, agora a gente vai para o nosso segundo pressuposto. Mente e corpo formam um único sistema, né? Uhum. Então, a nossa mente e o nosso corpo, eles estão interligados. Não tem um Sem ditado que dúvida. fala muito mente sã, corpo sã? Uhum. Então, não existe um pensamento sem corpo e não existe um corpo sem pensamento. Tudo é um fluxo de sinais, de sensações, de significados e resposta. Então, um exemplo prático disso.
Eu trabalhei o dia inteiro, cheguei em casa cansado. A postura de quem está cansado é uma postura aberta ou é uma postura fechada? É uma postura cansada, né? Fechada já. Fechada, muitas vezes Não quero olhando para o mais chão. nada, só quero minha Exatamente. cama. Olhando para o chão, já olhando para a cama, olhando É. para baixo. Mas aí eu cheguei cansada em casa e a minha mulher falou assim: bem, vamos. Hoje a gente tem aniversário de não sei quem. Aí aquela mente já estava que eu ia dormir, eu ia tomar um banho e eu ia descansar. E eu tinha esquecido que eu tinha esse aniversário. Então, como que a gente pode fazer uma mudança de chave pensando na mente sã e corpo sã? A minha mente está cansada, meu corpo respondeu caindo. Então, a hora que eu falo, não, vamos lá, o que, que eu fiz? Eu já melhorei a minha postura, eu realinhei meu corpo e eu me abri para eu poder sair e ir para lá. Então, eu mudei a minha postura e eu mudo o meu pensamento, eu viro a chave. Da mesma forma que um pensamento ruim vira a chave do corpo para uma determinada doença, por uma coisa não legal, a hora que eu melhoro a minha postura, eu viro a chave da mente para uma coisa mais legal também. Não sei se conseguiu me entender. Sim. Tá? Um exemplo claro disso é socorristas. Então, tem esses canais aí de canais suicidas. Então, que a pessoa deprimida liga, falando, eu não aguento mais, a minha vida não tá boa, tá. Qual que é a postura do deprimido? É sempre para baixo, é olhando para o chão. Então, o socorrista que está do outro lado, quando ele começa a conversar, qual é a primeira coisa que ele pede? Não sei se alguém já sabe disso. Ele pede para que a pessoa olhe para o alto. Então, aí ele começa a falar assim, você está dentro de casa, você está em ambiente interno ou você está na rua? Eu estou no ambiente interno. Então qual a cor do teto da sua casa? Quantas lâmpadas tem aí no teto da sua casa? E ele começa a falar coisas para a pessoa ficar olhando para cima. E daí ele vai desconectando e virando a chave do pensamento da pessoa que está deprimida. Para depois começar a conversar de outras coisas. E entrar no assunto em si. Mas a primeira questão é virar chave. Uhum. E daí, vamos pensar aqui na físio, né? Aqui no meu cotidiano. Uhum. Sintomas físicos carregam conteúdos emocionais ou experiências mal vividas, ok? Uhum. Então, uma pessoa que tem uma dor crônica, todo dia ela está reclamando de dor, todo dia ela tá com aquela dor e tal. A crença dela é que ela é incapacitante. Então, eu tenho uma dor crônica, eu tenho uma crença incapacitante, e daí eu falo assim: eu não posso me movimentar, eu não vou sair daqui, eu vou ficar só deitada, porque se eu me movimentar, eu vou ter dor, minha dor vai piorar. Então, essa pessoa começa a ter medo de se movimentar, porque ela acha que se ela se movimentar, a dor vai melhorar, vai ficar mais aguda e vai prejudicar ela. E daí o que o corpo faz? O corpo trava. Por que o corpo trava? Porque teve um bloqueio da mente. Então a minha Falta dor. de movimento, na verdade, vai mais imobilizar e não vai ter uma recuperação, né, Lu? Porque a recuperação ela só vai vir a partir do movimento, né? Exatamente. Então, ou da pessoa pensar assim também, que acho que é um caso. Eu não vou fazer porque não adianta mesmo, eu já tenho essa dor, eu vou ter que conviver com isso.
né? Ou eu não posso fazer tal coisa porque eu tenho essa dor. Então vai sempre limitando. Então, mas aí a gente tem que sempre ver se o nosso pensamento está em congruência com o nosso corpo. Uhum. Ou se o nosso pensamento está nos jogando cada vez mais para baixo. Então, eu Esses tenho uma dor exemplos, na crônica. verdade, estão levando cada vez mais para baixo, né? Exatamente. Que eu tenho uma dor crônica, meu pensamento tá que isso é incapacitante, que isso não dá, a minha mente bloqueia e faz com que o corpo trave. Uhum. Então, aí a nossa função é mostrar o inverso. É mostrar, não. A hora que a gente começar a se movimentar, a gente vai destravar tudo. Então, o movimento cura. E quanto mais parado, mais dor a gente vai ter. Então, à medida que assim, a gente trabalha a liberação dessa articulação, a dor vai diminuindo. E aí eu vou mudando o pensamento, né? Aquela questão de quando eu mudo o pensamento, quando eu mudo o meu modelo, né? Exatamente. Mental, eu vou mudar a forma como eu vou reagir também, vou mudar o meu comportamento. Exatamente. E esse daí, então, é o segundo pressuposto, né? Uhum. Mente e corpo formam um único sistema. Então, uma coisa é integrada com a outra. Então, a gente tem que sempre estar percebendo se o meu corpo está de acordo com o que eu penso. E se não tiver, a gente começa a analisar o que não está em congruência ali. Uhum. Tá? Podemos partir para o terceiro? Podemos. Então, o terceiro. Todo comportamento tem uma intenção positiva. Ah, Lu, será que isso é verdade? Primeiro, todo comportamento tem uma intenção? Quem entrou aqui nessa live? Entrou com que intenção? Entrou com alguma intenção, né? Não estava assim, tô sem fazer nada, deixa eu ir lá, né? Não, quem entrou, entrou e ficou por causa que está com alguma intenção. Intenção de Sim, aprender, intenção de melhorar em algum setor da minha vida. Tem uma intenção, correto? sim, tá buscando alguma coisa, né? Está buscando alguma coisa. Então, toda ação, consciente ou inconsciente, ela vai te gerar um resultado. Então, eu entrei aqui com uma intenção de aprender, algum aprendizado aqui eu estou tendo, Uhum. tá? Então, todo comportamento é uma tentativa de atender a uma necessidade, a um desejo ou a uma proteção. Será, Lu? Vamos repetir a frase para pensar. Todo comportamento é uma tentativa de atender uma necessidade, um desejo ou uma proteção. Uhum. Então, assim, ó, eu vou no supermercado. Qual que é a tentativa? É uma tentativa de atender uma necessidade. Eu preciso comer. Ou algum outro produto que só vende no mercado. Ou algum produto que só tem ali. Uma pessoa que mente, qual que é a intenção positiva dela? Vamos responder aí, pessoal. Eu acho que o positivo aí no caso não é relacionado a outra pessoa, né? É ela mesma. É uma necessidade de esconder alguma coisa, talvez. Uma É, proteção. Uma proteção, porque ele sabe que se ele colocar as coisas de uma forma verdadeira, aquilo pode trazer um prejuízo para ele. Então, é então, uma proteção. é uma forma de evitar um julgamento, Sim. né? Então eu minto porque alguém pode me julgar, ou uma forma de ser aceito. E aí entra na questão da proteção, né? Então, deixa eu me proteger do julgamento, me proteger de ser rejeitado, alguma coisa dessa forma.
Então a mentira não é uma coisa boa, né? É um comportamento Não, prejudicial. péssimo. Mas ele teve uma intenção positiva para aquela pessoa. Sim, para a pessoa que se comportou dessa maneira, ele achou que aquilo era uma forma positiva. No É, contexto das relações, não é o que vai acontecer, né? Mas naquele momento, a foi uma intenção. escolha mais relacionada com aquilo que era a intenção que ele tinha. Aí você fala assim, Lu, não é possível, porque todo comportamento tem uma intenção positiva. O cara que está roubando, ele tem uma intenção positiva? Para ele tem. Para ele tem. Comprar alguma coisa ou matar uma fome, sei lá, né? Depende aí, Exatamente. tem vários motivos. Pode não ser uma intenção boa, mas é uma intenção boa para quem está de fora, mas para Não é, ele não é ético, mas vai resolver um problema que a pessoa tem ali, sei lá, né? ou Ele, com ele mesmo. momentâneo, ou Sim. Uhum. não estou falando que ela está certa, Sim. Não mas está é uma dizendo que forma. na verdade, você está dizendo que o comportamento ele vai ter, ele é uma escolha que vai estar sempre levando a pessoa ou resolver uma necessidade, ou um desejo, ou buscar uma proteção, né? Sim, Acho que é um pouco o exatamente. que o Freud falava que a gente se comporta, que a gente vai sempre buscar ou atender um desejo, né? Uhum. Ou fugir de algo que vai ser danoso para a gente, que no caso aí é a proteção. Então, ou eu fujo daquilo que vai me prejudicar, ou eu vou no sentido de conseguir algo que vai ser prazeroso, algo que eu desejo. Então, nesse sentido de intenção, né, tem a gente pode falar de positividade, mas não no positivo como a gente, quando sendo uma coisa boa, né, Lu? É É, nesse sentido, né? é nesse sentido, exatamente. Não é o positivo sendo uma coisa boa, mas é um positivo em relação àquela intenção, àquela necessidade, aquilo que eu estou querendo buscar. E de repente, para ele é a única solução que ele vê. De repente, falta alguém mostrando para ele que, ó, você pode fazer dessa outra forma também que você vai conseguir. Mas é o que ele tem naquele momento, E né? muitas vezes esse comportamento ele acontece sem pensar muito numa consequência, né? Eu quero resolver Exatamente. o meu imediato. É o Imediato, é no problema que eu tenho impulso, agora. né? É no impulso. É. Exatamente. E aqui na fisioterapia? Então, o paciente que eu falo, ó, a gente precisa fazer o exercício em casa, porque você vem aqui, você faz exercício 1 hora no dia. Tem 24 horas no dia. Então, são 23 horas sem fazer. O quanto que é 1 hora em 23? Não é nada. Sim. E se você esperar vir aqui e depois vai vir só daqui 2 dias, já chegou mais 24 horas sem fazer nada. E mais um tanto de horas também que você não fez nada. Então, é importante que você faça o exercício para você ter uma melhora mais rápida. Sim. Aí, o paciente que vai para casa e não faz o exercício, ele tem uma intenção positiva? Será? Tem, que não vai sentir dor, que, né? Alguma coisa Exatamente. dessa forma. Ah, eu não vou fazer porque eu não vou sentir dor. Eu não vou sentir dor, eu não É, vou. Eu não vou, se eu não conseguir, não tem problema, porque eu não vou me é. frustrar, porque eu não consegui fazer. Sim. Então, eu não faço e pronto. E daí, qual que é o papel na hora que a gente enxerga esse pressuposto? É acolher, entender que a pessoa não fez e, de novo, mostrar que a importância do exercício, as formas diferentes com que ele vai progredir se ele fizer, como que vai ser diferente ele fazendo o exercício, a progressão dele fazendo o exercício em casa e junto aqui. E se ele tiver alguma dificuldade, algum medo, ele pode me ligar e falar: Lu, eu não estou conseguindo lembrar do exercício que você me passou. Será que eu estou fazendo certo? Ainda eu falo assim, então tá, grava o exercício e me manda se você está com medo de fazer de forma errada. Porque às vezes eu não faço o exercício em casa porque eu tenho medo de fazer de forma errada e me prejudicar. Hum. Então, quantos pacientes, já que eu falei assim, faz o seguinte, grava o exercício e me manda.
Ou eu gravo o exercício e mando para ele, vê se você está fazendo dessa forma. Então, é uma forma de você acolher e de você virar a chave dele. Sim. E aí, Lu, a gente pode falar que o comportamento ele teve uma intenção positiva, mas o que vai validar, na verdade, é o resultado que você vai ter a partir desse seu comportamento, né? Sem dúvida. Certinho? Esse Uhum. pressuposto? Sim, deixa eu só dar uma olhadinha como a gente está de tempo aqui. Tem mais uns 15 minutos, Lu. Ah, dá para a gente fazer mais um ou dois pressupostos aqui. Dá para chegar até nos 5, acho. É. Vamos fazer metade, metade. O quarto pressuposto é: fizemos sempre as melhores escolhas. Então, toda tomada de decisão gera uma consequência. Sim, Né? sem dúvida. Então, diante do que ela enxerga, ela escolhe o que acredita ser melhor para ela. Então, todas as nossas decisões são em cima da que a gente acha que é melhor para a gente nesse momento. Não quer dizer que daqui uma hora ou daqui 2 dias eu não possa ver que essa não foi a melhor decisão que eu poderia ter tomado, a melhor escolha que eu poderia ter tomado. Mas naquele momento foi. Né? Quantas vezes a gente toma alguma decisão e depois fala, putz, não foi a melhor decisão. E aí, Lu, acho que tem uma reflexão aí para fazer na questão. Eu acho que assim, né? O fizemos sempre as melhores escolhas, ele não está justificando que tudo bem a gente fazer escolhas péssimas, né? Mas, Exatamente. mas também não é algo que a gente precisa, porque o que acontece é que muitas vezes quando a gente percebe que aquela escolha talvez não tenha sido a melhor, né? A gente vem uma questão que é a culpa, né? Que é um Sim, sentimento que eu acredito que seja um sentimento muito ruim, é, porque a culpa ela sempre vai levar a gente para um lado negativo, né? Daquela coisa de que, não devia ter feito desse jeito, eu devia ter escolhido de outra forma. Mas o que eu posso fazer em relação a isso, né? Já foi feita a escolha, o passado eu não consigo mais mudar, né? é. Então Então, é meio recolher aí os caquinhos e vamos ver o que pode fazer daqui para frente, qual escolha eu vou tomar a partir de agora, né? é olhar a gente com compaixão, né? Isso. Entender, tudo Essa é a bem, palavra, compaixão. compaixão, exatamente. Tudo Isso. bem, eu não fiz a melhor escolha, mas o que eu vou fazer daqui em diante agora, né? Sim. Eu falo que, assim, a pior escolha, assim, o ponto mais difícil mesmo, que aí não tem mais o que fazer, se a gente pensa na questão do suicida, né? O que é o suicida? Ele arruma uma solução definitiva para um problema temporário. Quando ele, na verdade, é chegar não é que ele quer acabar com a vida, ele quer acabar com a dor, Com a né? dor, exatamente. Então, ele dá uma solução definitiva, que ele se mata, para um problema que é uma dor muito forte naquele momento. Mas que, com ajuda, ele poderia ter superado e poderia ter tomado uma outra decisão, né? Ter feito uma outra escolha. Então, a gente não precisa ter uma escolha definitiva. A gente pode escolher e pode ver que, de repente, a gente escolheu alguma coisa que foi legal, mas eu posso ainda melhorar ainda mais. E não eu escolhi uma escolha que acabou, né? Então, na prática, então, é exatamente isso que você tinha falado, né? Por que eu não falei isso? Por que eu não confiei naquela pessoa? Por que eu Uhum. não comecei o tratamento antes? Então, assim, tudo bem, você começou na hora que você tinha que começar. Naquela hora antes você não estava pronto, hoje você está. Mas às vezes você tinha que aprender algumas coisas para você chegar hoje onde você está, né? E tá tudo certo.
Entender isso é bem libertador, né, Lu? Porque vai fazer com Muito. que você entenda que você fez o que era o que você achou que era o melhor, o que era o correto naquele momento, né? Seja uma decisão por impulso, seja uma decisão pensada ou não, mas essa autocompaixão, ela é muito importante para a gente seguir em frente, né? E não Sim. ficar preso num passado que eu não posso mais mudar. O que eu posso mudar é a partir de agora. Então, as escolhas de agora, eu posso fazer diferente. Exatamente. E essa visão, ela não vai te tirar a responsabilidade. Tudo bem, Com certeza. eu tenho uma responsabilidade por uma escolha errada, mas eu consigo aliviar minha culpa e abrir um espaço para eu aprender com as consequências daquilo que aconteceu. Perfeito. Porque a autorresponsabilidade é algo que é inerente, né? Se eu fiz uma escolha, aquilo é uma responsabilidade minha, eu vou ter que arcar com aquilo, né? Então, Exatamente. a autocompaixão não é passar pano, não é, eu passo uma borracha e Não, tá tudo certo, não é isso. É entender o que me levou e como é que eu sigo daqui para frente, como é que eu posso consertar, tem alguma coisa que eu posso fazer, né? Então, é nesse sentido, a responsabilidade ela continua ali, mas como é é, a autocompaixão ela vai me fazer é, tomar escolhas, decisões melhores em relação à responsabilidade que eu vou ter que assumir, sim. né? Então, agora trazendo aqui para a minha rotina. Então, o paciente que abandona um tratamento ou que adia a sessão, eu não vou hoje, tal. Então, ele vai fazer isso, essas escolhas, por quê? Ou porque ele ficou desmotivado, ou porque ele ficou com medo, ou porque aquilo causou uma dor. Então, a escolha que ele teve é de não vir na próxima sessão, ou de abandonar um tratamento. Aí tá, tudo bem, eu abandonei o tratamento. Daqui um mês eu vejo que eu estou piorando. Uhum, E daí eu volto, mas aí eu volto com uma culpa, com vergonha. sim. Às vezes, Porque, por às vezes nem, eu acho que eu vou procurar outro profissional, porque agora estou com vergonha de ir lá, né? exatamente. E daí qual que é o nosso papel? É acolher. E Uhum, entender que ele fez a melhor escolha no que ele achou. E que sim. agora ele voltou porque ele avaliou e ele viu que realmente ele precisa daquilo. Então, tudo bem, tá tudo certo, vamos fazer os exercícios e pronto, né? E como ter essa visão, não só em relação a gente, né, mas em relação ao outro também, como isso muda tudo, né, Lu? Porque o julgamento, ele mais destrói do que constrói. Com certeza. E quando eu julgo o outro, será que eu também não estou nessa escolha do julgar? Eu também não estou querendo trabalhar questões que eu não estou resolvendo, então eu jogo no outro, né? Com Então, certeza. porque julgar também é uma escolha. É o julgar para não ser julgado, né? Não, não que isso vai resolver, mas às vezes a pessoa ela julga para esconder algo que ela não quer ver Algo- nela mesma, né? Uma Exatamente. dor que ela tem, então é mais fácil eu julgar o outro do que eu resolver aquilo que eu preciso resolver. Sem dúvida. E aí dá pra Ah, gente falar oi? dos cinco, o quatro já terminou. Então vamos para o quinto. É. É impossível não se comunicar. Isso Será que é cuidado, impossível não se comunicar? com certeza. A Ninguém é gente uma se ilha, comunica né? 24 horas por dia, de forma verbal ou de forma não verbal. A gente se comunica sem se falar? Se comunica como? Se comunica com o olhar. Quantas vezes a mãe só olha para o filho já entende Sim. que está fazendo coisa errada. Se comunica na postura. A gente não falou da postura do deprimido. Na postura, se você perceber, vamos colocar a postura da pessoa que está para cima, que quer bem, ela está sempre aberta e o deprimido está sempre fechado. Então, ele está se comunicando. Quando você vê uma pessoa fechada, olhando para baixo, ela está comunicando que o espírito dela não está bom. Uhum.
pelo tom da voz. Quando a pessoa está falando alto, está falando brava, ela está se comunicando. Pelo toque, a gente se comunica. Dar a mão, pegar na mão da pessoa, você está se comunicando com ela. Vem cá, eu vou te ajudar. E nos gestos, né? Através dos gestos a gente se comunica também. Então, na prática, é aquilo que eu já falei, né? Os braços cruzados, olhando para baixo, se retrai. Quando que um aluno, por exemplo, vamos colocar a questão da professora aí. Um aluno, quando a professora fala assim, eu vou escolher uma pessoa para vir aqui no quadro e escrever, resolver tal problema. Tem algumas pessoas que você olha que já abaixa a cabeça, que já se enfia, pega a caneta, finge que está escrevendo, não olha nem para o lado. O que ela está comunicando ali? Estou querendo ficar invisível, nem estou aqui. Nem olhe para mim, que eu estou invisível. E daí a professora, às vezes, entende isso e ela vai chamar exatamente aquela pessoa que está assim. Porque sabe que aquele menino ou aquela menina, aquela pessoa ali, não está conseguindo entender. E ela não vai chamar para colocar ele em discordância com a classe, mas sim na intenção de ajudar ele. Ou ela não chama e depois da aula ela chama aquele aluno e fala, ou ela deveria chamar, né, quem percebeu. Olha, você está com dificuldade com alguma coisa? Eu posso te ajudar de alguma forma? Né? Mas aí a professora tem que ter esse conhecimento, porque se ela não tem, ela vai ver que a pessoa não quis ser chamada, não quer ser chamada, pronto, chama o outro que quer, e aí eu não ajudei aquela pessoa. Então eu perdi a oportunidade de poder ajudar uma pessoa. Mas aí também entra uma questão que é a confiança, né, Lu? Às vezes a pessoa ela não quer se expor por algumas questões ali, né? Então, também eu acho que dentro da sala de aula é importante a gente criar esse ambiente de segurança, onde as pessoas se sintam seguras para se expressar da forma como elas são. Né? Aí é no contexto, né? Você vai avaliar como que aquele aluno, você sabe como é a classe, se aquele aluno fez essa postura porque ele tem dificuldade de aprendizado e provavelmente ele não sabe, porque ele tem uma vergonha, porque ele não quer se expor diante da sala. Então, o professor sabe, teria que saber decifrar qual que foi a postura que o aluno fez, por que ele fez. Numa classe pequena a gente consegue, numa classe grande já não consegue muito. Já é complicado, já fica mais complicado. Exatamente. Mas acho que essa questão da comunicação, ela está relacionada não só àquilo que a gente fala, né, Lu, mas também ao nosso não verbal, que é o que você falou. A gente se comunica por gestos, às vezes, né, sei lá, está ali com... e o que é interessante, quanto mais você conhece as pessoas, não precisa muito de palavras, né? Um olhar, você já sabe se a pessoa está gostando daquilo, se não está. Às vezes, dependendo da situação, um gesto que a pessoa fez, você já sabe o que a pessoa está pensando em relação àquilo. Agora eu vou trazer aqui para o meu consultório, né? Às vezes, o paciente fala assim, eu tô com dor. Aí você olha na expressão dele, ele fala, não, tá doendo, tá doendo, tá doendo. Mas a expressão dele não é de dor. Aí você fala, porque quando dói, a pessoa, ela se expressa com dor, ela faz, a mímica facial dela muda. Né? Então você está vendo que a pessoa está reclamando, mas a mímica facial dela não mudou, não está com aquela expressão de dor. Então, será que o que ela está sentindo é realmente dor ou é medo? Então, eu tive uma paciente que era assim. Eu ia começar, ela falava assim, não, está doendo, não dá, não dá.
Só que assim, não tinha levantado para ela começar a ter um alongamento que fosse dar dor para ela. E o rosto também não expressava dor. Então, eu tinha dois pontos para avaliar que aquela dor não era real dela. Uma pela musculatura, que eu sabia que ali eu não estava alongando ainda, e outra pela fisionomia. Uhum. Aí eu falei para ela, vamos analisar isso que você está sentindo? O que você está sentindo é dor ou é medo que doa? Porque, o tanto que eu levantei sua perna não era para você estar sentindo dor. E agora, se você realmente está sentindo dor nesse tanto que eu levantei, a gente precisa reestudar, reavaliar, porque alguma coisa de errada está acontecendo aí. Ela fez assim, não, Lu, realmente, eu não estava sentindo dor. Então, o que você estava sentindo? Era medo de que eu levantasse muito a perna e que você sentisse dor? Ela fez assim, acho que é medo. Aí eu fiz, então vamos fazer o seguinte, vamos levantar a perna até o tanto que você sinta que começou a alongar, mas que não deu dor. Para a gente saber o quanto que você consegue levantar essa perna sem até o alongamento. E ainda sem sentir dor. Ah, tá, levantei até aqui. Tá, então até aqui a gente já sabe que você não vai sentir dor. Agora, da próxima vez, a gente vai levantar, vai ganhar um pouquinho mais de amplitude. Vamos levantar um pouquinho mais até você sentir que a musculatura começou a alongar. E começou a ter uma leve dorzinha. Mas que a gente sabe que essa dor é muscular. Então, você vai treinando e vai mudando a ficha do seu paciente para que ele entenda o que é a dor e o que é o medo. Porque o medo é limitante. Mas aí você conseguiu perceber isso através da comunicação, daquilo que não é comunicado, na verdade, né? Da Com comunicação palavras, não verbal. que é a comunicação não verbal. Então, olhar a Exatamente. coerência, né, Lu? Será que aquilo que está sendo falado condiz com a postura da pessoa, né? Então, Exatamente. a gente vê que, na verdade, as expressões, né, o não verbal, ele grita, né? Ele fala muito mais, ele traz para a gente muito mais riqueza de comunicação, às vezes, do que a própria palavra que está sendo dita. Sem dúvida. Porque se eu não prestasse atenção na expressão dela e não tivesse um conhecimento da fisiologia da musculatura e da fisiologia do organismo, eu talvez não tivesse pego e tivesse acreditado que ela realmente estava sentindo dor. E se eu tivesse acreditado que ela realmente estava sentindo dor, eu não teria ajudado a ela a entender e a mudar esse padrão e essa crença de dor. Então, a gente tem que estar muito atento, né, a esses pequenos detalhes. Lu, a gente já está com o tempo aí bem. Tá, tá bem em cima mesmo. É, Então, aí a gente, no próximo mês, eu continuo. E eu gostaria que todo mundo prestasse atenção nesses pressupostos que a gente falou hoje, né? E que a gente pudesse incorporar na nossa vida, né? Ver o que a gente está fazendo, o que a gente pode mudar, né? e fosse percebendo, né, Lu, que esses 5 pontos aí que você colocou, como que eles se expressam no nosso dia a dia, né? Exatamente. Como você começou falando que tudo parte do autoconhecimento, essa análise ela é o autoconhecimento, né? Entender como que essas coisas elas aparecem no meu dia a dia, elas estão presentes no meu dia a dia e o quanto que isso influencia ou não naquilo que eu estou querendo buscar, nos meus objetivos, naquilo que eu estou querendo alcançar, né? Para minha vida. Muito importante isso. É o entender, né? O que a gente pensa, o que a gente comunica e como que a gente age. Então é importante da gente se conhecer para depois a gente poder compreender a outra pessoa também, né?
E não julgar a outra pessoa, entender que as pessoas têm pensamentos, têm comportamentos e agem de formas diferentes. E Sim. hoje em dia é uma coisa muito complicada que tá, né? Porque é uma questão de julgar, todo mundo julga o outro, as pessoas não podem mais expressar o que elas acham, que já tem alguém sempre julgando e condenando porque ela pensa de uma determinada forma, né? Então, vamos avaliar aí e ver o que a gente pode tá melhorando em nós mesmos, né? Aí. E é isso. É, Gratidão a todos. já vamos encerrando. É. Obrigada, obrigada ao pessoal que acompanhou a live. E A depois. Vanderleia colocou aqui, perfeito, meninas, vocês me ajudaram muito em todos os pontos. Legal, Vanderleia. Legal, espero que Obrigada. você tenha anotado aí e que a gente possa contribuir ainda mais aí na sua evolução e na evolução de todos, né? Isso aí. É uma jornada pessoal. Perfeito. A gente não evolui ninguém, né? As pessoas que têm que querer evoluir, né? Então eu Isso tenho aí. que querer ir para frente, não é o outro querer que você vá. Então é uma jornada pessoal e única mesmo. É isso aí. Então, uma boa noite a todos, um abraço e até o mês que vem. Quer Obrigada. dizer, semana que vem estou aí com a Rosane de novo. É isso aí. Então, um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.